Termina nessa segunda-feira a janela de transferências dentro do futebol brasileiro, o que significa que quem quiser contratar depois dessa data vai ter que trazer jogadores que estejam sem contrato com nenhum clube. E o Fluminense? O Fluminense está pronto para encerrar a temporada, para encarar o final dessa temporada com os jogadores que trouxe? A gente vai discutir esse assunto agora no Ligados no Flu. Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista por formação e também sou torcedor apaixonado pelo Fluminense e a gente vai bater um papo a partir de agora aqui no nosso canal. Hoje o assunto é a janela de transferências do futebol brasileiro nesse meio de ano. O Fluminense que trouxe o Marrone, atacante que estava na Dinamarca, jogador revelado pelo Vasco, teve passagem pelo Atlético, e também trouxe o Alan, jogador formado no próprio Fluminense, que saiu do clube muito cedo, durante aquela campanha do Brasileiro de 2010, jogou na Europa, jogou na Ásia e agora está voltando. Só que a gente tem um problema, porque o Alan demorou para ser inscrito e mesmo assim, já regularizado, ainda não pode atuar e a gente não sabe quando que o Alan vai poder jogar e se ele vai render o que ele rendia, né, quando ele era garoto ainda e saiu do Fluminense. Hoje o Alan está com 32 anos, estava um tempo parado e a gente não sabe como o Alan vai responder e quando que o Fluminense vai poder colocar o Alan em campo para jogar. Existe a possibilidade de que ele só esteja à disposição do Fernando Diniz em setembro. Estar à disposição não significa entrar em campo, né? Porque a gente tem o caso aí do Michel Araújo, que não é um reforço, né? O Fluminense não contratou, ele voltou para o elenco do Fluminense e até hoje não jogou porque o Fernando Diniz acredita que ele não tem ainda condições físicas ideais, não está no mesmo nível dos outros atletas para entrar em campo. Então, o Alan provavelmente só vai estar à disposição em setembro, mas a gente não sabe quando que o Alan vai poder realmente jogar e se vai render o que o torcedor espera. A outra contratação é o Marrone, que ainda não acrescentou praticamente nada ao time do Fluminense. Então a gente não sabe ainda, né, se esses dois reforços, mais o Michel Araújo, que retornou ao elenco, se eles são suficientes para suportar todo esse restante de temporada. A gente lembra que o Fluminense perdeu alguns jogadores importantes, né, como o Luiz Henrique, que foi embora para o Betis, o Fred se aposentou, o Lucas Claro também foi embora, jogador de defesa. Sem esses jogadores, o Fluminense perdeu algumas opções e foi tímido no mercado. Enquanto isso, outros clubes, e a gente não está falando só de clube com alto poder de investimento, não, como o Palmeiras e o Flamengo, o Atlético, não. Outros clubes de menor investimento foram ao mercado. Então os clubes, mesmo aqueles que não têm um investimento tão alto, foram ao mercado com mais apetite, e o Fluminense não. A minha dúvida é, esse elenco, ele é suficiente para aguentar até o final do campeonato, jogando em alto nível, no nível que o Fluminense está jogando, né? Qual que é o meu medo? Perder um jogador importante por contusão, por exemplo. Se a gente perde, por exemplo, porque a janela de transferências no Brasil acaba segunda, mas a janela de transferências internacionais, nos principais países da Europa, Alemanha, Itália, França, Espanha, essa janela só termina no final do mês de setembro. Ou seja, a gente vai ter aí mais 2 semanas em que jogadores do Fluminense vão poder ser assediados e quem sabe ir embora. É o caso do Matheus Martins, né, que tem clube da Itália de olho nele, tem clube da Inglaterra de olho nele, o Nino, que vira e mexe, aparece clube interessado no Nino. Então, se a gente perde o Nino e o Matheus Martins, né, para o mercado internacional, quem que vai ficar no lugar desses jogadores? Será que o Fluminense tem esses jogadores no elenco? O Fernando Diniz, por exemplo, para o ataque, o Fernando Diniz ele gosta muito de utilizar o William Bigode. Mas se a gente perde o Matheus Martins, quem que vai entrar? O Marrone? Será que o Marrone vai conseguir
né, substituir o Matheus Martins. O Fluminense, ele, com o time que o Fluminense tem, ele tem condições de disputar o título brasileiro? Tem condições de disputar a Copa do Brasil? Tem sim, claro que tem. Tanto é que está na parte de cima, está na prateleira de cima dessas duas competições. Principalmente Copa do Brasil, porque faltam só 5 jogos, não é? Ganhamos a primeira fora, temos um jogo em casa difícil. Engana-se quem pensa que o jogo contra o Fortaleza é mamata, que é mamão com açúcar. É muito difícil. Fortaleza, desde o segundo tempo do jogo contra o Fluminense, curiosamente, desde o segundo tempo do jogo contra o Fluminense, quando a gente passou o aperto, o Fortaleza melhorou. Ganhou fora de casa do Cuiabá. No final de semana passado, venceu o Inter por 3-0 com um jogador a menos. Então, quem acha que o jogo contra o Fortaleza é fácil, está enganado. Não é fácil. Agora, eu acredito que o Fluminense passa, né? O Maracanã cheio, uma festa bonita, o time concentrado, focado, eu acho que o Fluminense passa. E aí, passando pelo Fortaleza, o Fluminense vai ficar a 4 jogos de ser campeão da Copa do Brasil, não é mesmo? O Campeonato Brasileiro é mais difícil? É, porque o Brasileiro faltam 17 rodadas. Palmeiras está na frente, 7 pontos a mais? Está. Dá para tirar? Dá. Palmeiras tem 3 jogos na sequência, 3 jogos muito difíceis. Um deles contra o Flamengo, o outro contra o Fluminense e o outro contra o Corinthians. Se o Palmeiras tropeça contra Flamengo e Corinthians e o Fluminense ganha do próprio Palmeiras, né, e ganha dos seus adversários também, claro, ganha do Inter na rodada desse final de semana, ganha do Curitiba na rodada seguinte, o Fluminense, daqui a 3 rodadas, vai estar no topo da tabela, vai ser o líder do campeonato. Então dá para acreditar sim. Mas, volto a repetir, a minha preocupação é se a gente tiver perdas no elenco até o final da temporada. Então, o Fluminense foi com pouco apetite ao mercado e a gente tem que aguardar para ver se, né, essa pouca ousadia da diretoria no que diz respeito ao restante do campeonato, se isso vai ser, a gente não vai ter problema em relação a isso, porque o elenco vai aguentar a maratona de jogos ou não. A gente espera, claro, que o elenco seja suficiente para, né, suprir alguma ausência até o final da competição. De qualquer forma, essa já é a melhor temporada dos últimos 10 anos. Isso, né, ninguém pode negar. É isso, pessoal. Agradeço muito, continuem ligados com a gente. Se puder, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva, ative o sininho e participe com a gente. Um abraço. Saudações tricolores. Eu vou ficar louco na cabeça, nada me der.